Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para nós conversarmos hoje sobre um conteúdo que nós já trabalhamos em sala, né? Ou seja, é uma revisão. E o conteúdo é concordância nominal. Então, eu vou passar para vocês os slides aqui e aí a gente vai conversando um pouquinho melhor. Bom, meus queridos, quando nós conversamos em relação à concordância nominal, nós precisamos pensar que é a relação das classes gramaticais, ou seja, é a relação do artigo, do numeral, do adjetivo e do pronome, né? Que precisam concordar com o substantivo, a que se referem em gênero e número. Quando nós pensamos em gênero e número, nós pensamos no gênero feminino e masculino e no número plural e singular, ok? Então, para simplificar aí para vocês, concordância nominal nada mais é que a relação entre o substantivo e os seus modificadores, ok? Então, qual é o conceito, né, da concordância? Então, na norma padrão da língua, as palavras, elas precisam estar o quê? Combinadas, né, de forma adequada, né? Elas precisam ter uma relação de harmonia uma com as outras. E essa relação de harmonia nós chamamos de concordância, ok? Bom, então, como nós já conversamos, né? É a relação do substantivo, adjetivo, pronome, artigo e numeral. Então, nós temos alguns exemplos, né? Aqui. Na festa, as duas atrizes francesas usaram lindos vestidos vermelhos. Observem os substantivos, atrizes e vestidos, e observem as palavras que concordam com o substantivo. No caso aqui, nós temos francesas, que é um adjetivo que combina com atrizes, né? Nós temos também o numeral, nós temos também o artigo, né? Então, aqui vem demonstrar, vem ilustrar essa combinação, né? Essa harmonia entre as palavras. Depois nós temos um outro exemplo. Na exposição, havia quadros e jovens pintores europeus. Mais uma vez, substantivo e os seus modificadores, né? Pintores europeus, que combina com, ou seja, que fazem a harmonia com o substantivo. Convidei meus dois vizinhos para um jantar em minha casa. Então, eu tenho o substantivo e eu tenho os modificadores que combinam com vizinhos, ok? Então, esses modificadores pode ser um numeral, pode ser um pronome, pode ser um adjetivo ou pode ser um artigo. Concordância com o adjetivo com vários substantivos. Então, quando um adjetivo ele se refere a vários substantivos, a concordância vai depender de três fatores: da posição do adjetivo em relação à sequência de substantivos, a função sintática do adjetivo e o gênero, né, masculino ou feminino, e número, no caso plural e singular, dos substantivos da sequência. Adjetivo na função de adjunto adnominal, então o adjetivo antes dos substantivos. O adjetivo tem que concordar com o substantivo mais próximo. Então, aqui nós temos dois exemplos. No ano que vem, terei novo caderno e apostilas. Então, o novo, ele combina com o substantivo mais
próximo. No ano que vem, terei novas apostilas e caderno. Mais uma vez, né? O adjetivo vem antes do substantivo. Então, como o adjetivo ele tem essa função de adjunto do nome, então ele pode ser flexionado nessas duas formas, certo? Depois nós temos também o adjetivo depois dos substantivos, né? Então, aqui eu tenho antes e aqui eu tenho depois, né? O adjetivo, ele pode concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos da sequência. Então, nós temos também mais dois exemplos aqui. Ele comprou terno e camisa importada. Então, eu tenho camisa importada. Então, combina com o substantivo combina com o adjetivo, ok? Ele comprou terno e camisa importados. Então, ele comprou dois objetos. Então, também pode haver essa flexão aqui em relação ao gênero, ok? Agora, nós temos uma outra regrinha. Adjetivo na função de predicativo, do sujeito ou do objeto. Adjetivo antes do substantivo, o adjetivo ele pode concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos da sequência. Observem, quando chovia, ficava apavorada a mãe, ou seja, o substantivo mais próximo ou com todos, ok? Então, vocês podem utilizar essas duas formas. Quando chovia, ficavam apavorados a mãe e os filhos. A professora considerou adequada para seus alunos a peça de teatro e o filme. A professora considerou adequados para seus alunos peça de teatro e o filme. A mesma situação ocorre aqui. Tanto pode combinar com o substantivo mais próximo, né? O adjetivo com a função de predicativo do objeto ou do sujeito, como pode combinar com todos os substantivos, né, de acordo com a sequência. Dois adjetivos e um substantivo. Quando dois ou mais adjetivos se referem a um único substantivo determinado por artigo, são possíveis as seguintes concordâncias. Então, dois adjetivos e um substantivo. Desde criança, eu estudo a língua portuguesa e a inglesa. Então, eu tenho o substantivo, né, que pode o artigo e o substantivo, tanto pode combinar com o adjetivo mais próximo, né, quanto pode combinar com os dois adjetivos mais próximos, né? Então, dois adjetivos e um substantivo, dois adjetivos e um substantivo. Então, tanto pode combinar com o mais próximo, né? Ou seja, se refere a um único substantivo, né? Porque ele é determinado pelo artigo, ou pode ser também dessa outra forma, certo? Outros casos de concordância nominal. Então, os adjetivos, as palavras próprio, anexo, incluso e obrigado concordam com o gênero, né, feminino e masculino, número e com o substantivo que se referem. As próprias alunas compareceram à reunião da escola.
Então, os adjetivos concordam com o gênero, que eu tenho aqui o substantivo, né? Só que o substantivo no gênero aqui é feminino e número no plural. Então, precisa concordar com o substantivo que a palavra próprias se refere, ok? Os formulários estão anexos ao documento. Então, eu tenho formulários, concordo com anexos, ok? Mesma coisa aqui, os orçamentos estão inclusos. Acontece a mesma situação, ou seja, a palavra precisa concordar com o gênero, número e o substantivo que se refere, ok? Obrigada, agradeceu a atriz após o espetáculo. Obrigada, singular, agradeceu quem? A atriz. Por isso que permanece gênero feminino e no singular. Ok, meus queridos? As palavras mesmo e bastante podem funcionar como advérbios, mantendo-se invariáveis, ou como pronomes concordando com o substantivo a que se referem. Então, quando eu tenho as palavras mesmo e bastante, eu preciso pensar, eu preciso observar o contexto que elas estão inseridas para que eu possa determiná-la. Se vai ser invariável, se a palavra vai ser invariável, ou se vai concordar com o substantivo que se refere, ok? As alunas enviaram mesmo a solicitação para o diretor da escola. Então, o mesmo aqui acontece o quê? Tem valor de realmente e de fato. O valor da palavra mesmo é um valor de advérbio. Então, se tem valor de advérbio, a palavra se torna invariável, ou seja, não há modificação. As alunas mesmas enviaram a solicitação para o diretor da escola. Então, a palavra mesmas aqui tem o valor de próprias, ou seja, a modificação porque tem valor de pronome, né? Bastantes figurinhas para colar em meu álbum. Foram bastante produtivas as reuniões do grupo de alunos. Ou seja, quando eu tenho a palavra com valor de advérbio, não há modificação. Quando eu tenho a palavra com o valor do pronome, eu tenho a modificação, ok? As palavras pouco e muito também podem funcionar como advérbios ou como pronomes. Como advérbios são invariáveis, como pronomes concordam com o substantivo a que se referem. Muitos convidados elogiaram o jantar. Trabalhou muito para conseguir o cargo que desejava. A mesma situação aqui. Quando tem valor de advérbio, com o pronome, né? Os advérbios, eles são invariáveis e os pronomes precisam concordar com o substantivo a que se referem. Poucos espectadores ficaram até o final da apresentação. Os turistas dinamarqueses estão pouco acostumados com o calor. A mesma situação aqui. Quando eu tenho a palavra com o valor de pronome, eu tenho uma concordância com o substantivo. Quando eu tenho a palavra com o valor de advérbio, eu permaneço com a palavra invariável. As palavras caro, barato e só também podem funcionar como advérbios,
mantendo-se invariáveis, ou como adjetivos, concordando com o substantivo a que se referem. Pagamos caro pelas embalagens para presente, ou seja, se eu tenho o valor de advérbio, a minha palavra ela não tem modificação. As embalagens para presente são caras. Então, como eu tenho a palavra com valor de adjetivo, eu preciso combiná-la com o substantivo. Aquela moto importada não custa barato. Mesma situação aqui. Não são baratas as roupas que ele usa. Então, quando o valor é de advérbio, não há modificação, ok? Aqueles alunos só precisam estudar mais para as provas. Aquelas idosas vivem sós em suas casas. Expressões bom, como bom, é proibido, é necessário e é preciso, apresentam duas possibilidades de concordância. Quando o substantivo vem acompanhado de um determinante, ou seja, um exemplo, né, um artigo, o adjetivo concorda com o substantivo. Quando não há determinante, o adjetivo ele fica invariável. Então, no caso aqui, o determinante é o artigo. Então, observem. É proibida a entrada de pessoas estranhas naquela área do aeroporto. É proibido entrada, ou seja, houve a modificação aqui, por quê? Porque eu tenho um determinante, né, que é o artigo. Então, eu tenho que combinar, né, eu tenho aqui a palavra com o gênero feminino, então eu tenho que combiná-la. Aqui no caso, eu não tenho essa combinação, por quê? Porque eu não tenho determinante A, então a minha palavra, ela permanece invariável, ok? Ou seja, o meu adjetivo, ele permanece invariável. A atividade física é boa para a saúde. Então, aqui acontece a mesma situação. Eu tenho o modificador, eu tenho o determinante aqui, que eu preciso combinar o meu adjetivo com o meu, né, substantivo. Atividade física é bom, né? Então, aqui eu não tenho determinante nem aqui e nem aqui, né? Que também não seria coerente. Então, eu permaneço, né, invariável. Eu permaneço com a palavra, ela permanece, né, invariável. É necessário atenção a esse caso. É necessária muita atenção a esse caso. Então, aqui eu também tenho um determinante, né, que eu preciso, né, combinar, né, eu preciso concordar com o substantivo, ok? Aqui acontece a mesma coisa, é necessário atenção, então eu não tenho nenhum determinante aqui, então por isso eu permaneço com o meu adjetivo invariável, ok? Sua Excelência, que é o caso da silepse também, que nós já conversamos, né? A silepse é uma situação em que o enunciador faz a concordância com um termo que está subentendido, né? Ou seja, com uma ideia e não com as palavras da frase, né? Então, aqui a silepse, ela se dá pela ideia, pela situação de comunicação. Então, eu tenho a silepse de gênero e eu tenho a silepse
né, de número. Sua Excelência, o juiz, parece nervoso hoje. Então, a sílapse aqui é de gênero. Sua Excelência é um gênero feminino e nervoso é o quê? É um gênero masculino. Então, aqui nessa situação, eu não posso fazer a harmonização porque eu tenho uma concordância especial, é um caso especial. Ou seja, se dá pela ideia, né? E não propriamente pela regra, né? Os brasileiros somos muito acolhedores, né? Aqui, os brasileiros, né, está no plural e somos o verbo da primeira pessoa, né? Muito acolhedores. Então, é uma sílapse de número. Queridos, para sistematizar aqui a nossa aula, vocês vão pegar o livro de atividades de vocês vão fazer a página 28, 29, 30 e 31. Então, por meio desses exercícios que vocês vão realizar, vocês vão aplicar todas essas regrinhas que nós conversamos agora, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e faremos a correção na próxima aula. Beijão!